Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Título 6. Da Seguridade Social do Servidor. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 183. A União manterá plano de seguridade social para o servidor e sua família. Parágrafo 1º. O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, simultaneamente, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional, não terá direito aos benefícios do plano de seguridade social, com exceção da assistência à saúde. Parágrafo 2º. O servidor afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, terá suspenso o seu vínculo com o regime do plano de seguridade social do servidor público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de previdência. Parágrafo 3º. Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do plano de seguridade social do servidor público, mediante o recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando o efeito, inclusive, as vantagens pessoais. Parágrafo 4º. O recolhimento de que trata o parágrafo 3º deve ser efetuado até o segundo dia útil após a data do pagamento das remunerações dos servidores públicos, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento. Artigo 184. O plano de seguridade social visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades. 1. Garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. 2. Proteção à maternidade, à adoção e à paternidade. 3. Assistência à saúde. Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta lei. Artigo 185. Os benefícios do plano de seguridade social do servidor compreendem: 1. Quanto ao servidor. Alínea A. Aposentadoria. Alínea B. Auxílio natalidade. Alínea C. Salário família. Alínea D. Licença para tratamento de saúde. Alínea E. Licença à gestante, à adotante e licença paternidade. Alínea F. Licença por acidente em serviço. Alínea G. Assistência à saúde. Alínea H. Garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias. 2. Quanto ao dependente. Alínea A. Pensão vitalícia e temporária. Alínea B. Auxílio funeral. Alínea C. Auxílio reclusão. Alínea D. Assistência à saúde. Parágrafo 1º. As aposentadorias e pensões serão concedidas e mantidas pelos órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores, observado o disposto nos artigos 189 e 224. Parágrafo 2º. O recebimento indevido de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé, implicará a devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível. Capítulo 2. Dos benefícios. Seção 1. Da aposentadoria. Artigo 186. O servidor será aposentado: 1. Por invalidez permanente, sendo os proveitos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos.
2. Compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 3. Voluntariamente. Alínea A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. Alínea B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. Alínea C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Alínea D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Parágrafo 1º. Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso 1 deste artigo: tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget, osteite deformante, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada. Parágrafo 2º. Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, bem como nas hipóteses previstas no artigo 71, a aposentadoria de que trata o inciso 3, A e C, observará o disposto em lei específica. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o servidor será submetido à junta médica oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no artigo 24. Artigo 187. A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Artigo 188. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. Parágrafo 1º. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 meses. Parágrafo 2º. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Parágrafo 3º. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença. Parágrafo 4º. Para os fins do disposto no parágrafo 1º deste artigo, serão consideradas apenas as licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas. Parágrafo 5º. A critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou o aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento, para a avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria. Artigo 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade. Parágrafo único. São estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Artigo 190. O servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no parágrafo 1º do artigo 186 desta lei, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial, passará a perceber provento integral, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. Artigo 191.
Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a 1/3 da remuneração da atividade. Artigo 192. Revogado. Artigo 193. Revogado. Artigo 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina, até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Artigo 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas, durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida a aposentadoria com provento integral, aos 25 anos de serviço efetivo. Seção 2. Do auxílio natalidade. Artigo 196. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente a um menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50%, por nascituro. Parágrafo 2º. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidora. Seção 3. Do salário família. Artigo 197. O salário família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família: 1. O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade ou, se estudante, até 24 anos ou, se inválido, de qualquer idade. 2. O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo. 3. A mãe e o pai sem economia própria. Artigo 198. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 199. Quando o pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago a um deles. Quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 200. O salário família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Artigo 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Seção 4. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Artigo 203. A licença de que trata o artigo 202 desta lei será concedida com base em perícia oficial. Parágrafo 1º. Sempre que é necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Parágrafo 2º. Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito o atestado passado por médico particular. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade.
Parágrafo 4º. A licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses a contar do primeiro dia de afastamento, será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Parágrafo 5º. A perícia oficial para concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas, nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Artigo 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias, dentro de um ano, poderá ser dispensada de perícia oficial, na forma definida em regulamento. Artigo 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, parágrafo 1º. Artigo 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. Seção 5. Da licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Artigo 207. Será concedida a licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até um ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de um ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Seção 6. Da licença por acidente em serviço. Artigo 211. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor acidentado em serviço. Artigo 212. Configura acidente em serviço ou dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, imediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço ou dano 1. Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. 2. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Artigo 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7. Da pensão. Artigo 215.
Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento, a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 42. Artigo 216. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias. Parágrafo 1º. A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários. Parágrafo 2º. A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do beneficiário. Artigo 217. São beneficiários das pensões: 1. Vitalícia. Alínea A. O cônjuge. Alínea B. A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia. Alínea C. O companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar. Alínea D. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor. Alínea E. A pessoa designada, maior de 60 anos e a pessoa portadora de deficiência, que vivam sob a dependência econômica do servidor. 2. Temporária. Alínea A. Os filhos, ou enteados, até 21 anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. Alínea B. O menor sob guarda ou tutela até 21 anos de idade. Alínea C. O irmão órfão, até 21 anos, e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor. Alínea D. A pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor, até 21 anos, ou, se inválida, enquanto durar a invalidez. Parágrafo 1º. A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as alíneas A e C do inciso 1 deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas D e E. Parágrafo 2º. A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas A e B do inciso 2 deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas C e D. Artigo 218. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária. Parágrafo 1º. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Parágrafo 2º. Ocorrendo a habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais, entre os titulares da pensão temporária. Parágrafo 3º. Ocorrendo a habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da pensão será rateado, em partes iguais, entre os que se habilitarem. Artigo 219. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida. Artigo 220. Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do servidor. Artigo 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos: 1. Declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente. 2. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. 3. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único.
A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário. 1. O seu falecimento. 2. A anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. 3. A cessação de invalidez, em se tratando de beneficiário inválido. 4. A maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 21 anos de idade. 5. A acumulação de pensão na forma do artigo 225. 6. A renúncia expressa. Parágrafo único. A critério da administração, o beneficiário de pensão temporária motivada por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão do benefício. Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá 1. Da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária, se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia. 2. Da pensão temporária para os cobeneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Artigo 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de duas pensões. Seção 8. Do auxílio funeral. Artigo 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. O auxílio será pago no prazo de 48 horas, por meio de procedimento sumaríssimo, à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço ou fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Seção 9. Do auxílio reclusão. Artigo 229. A família do servidor ativo é devido ao auxílio reclusão, nos seguintes valores. 1. 2/3 da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão. 2. Metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no inciso 1 deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido. Parágrafo 2º. O pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Capítulo 3. Da assistência à saúde. Artigo 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica. Terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde, SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato,
ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos, declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Parágrafo 2º. Na impossibilidade, devidamente justificada, da aplicação do disposto no parágrafo ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a: inciso 1. Celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 180 dias da vigência desta lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006. Inciso 2. Contratar, mediante licitação, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador. Inciso 3. Vetado. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. Capítulo 4. Do custeio. Artigo 231. Revogado. Título 7. Capítulo único. Da contratação temporária de excepcional interesse público. Artigo 232. Revogado. Artigo 233. Revogado. Artigo 234. Revogado. Artigo 235. Revogado. Título 8. Capítulo único. Das disposições gerais. Artigo 236. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro. Artigo 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. 1. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. 2. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Artigo 238. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Artigo 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres.
Artigo 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes. Alínea A. De ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. Alínea B. De inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do mandato, exceto se a pedido. Alínea C. De descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Alínea D. Revogado. Alínea E. Revogado. Artigo 241. Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual. Parágrafo único. Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove união estável como entidade familiar. Artigo 242. Para os fins desta lei, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício, em caráter permanente. Título 9. Capítulo único. Das disposições transitórias e finais. Artigo 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos poderes da União, dos ex-territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. Parágrafo 1º. Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação. Parágrafo 2º. As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde tem exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei. Parágrafo 3º. As funções de assessoramento superior, FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta lei. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União, no que couber. Parágrafo 6º. Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos. Parágrafo 7º. Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, poderão, no interesse da administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de 1 mês de remuneração por anos de efetivo exercício no serviço público federal. Parágrafo 8º. Para fins da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 9. Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no parágrafo 7º poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários. Artigo 244. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta lei, ficam transformados em anuênio. Artigo 245.
A licença especial disciplinada pelo artigo 116 da Lei nº 1711, de 1952, ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos artigos 87 a 90. Artigo 246. Vetado. Artigo 247. Para efeito do disposto no título 6 desta lei, haverá ajuste de contas com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores seletistas abrangidos pelo artigo 243. Artigo 248. As pensões estatutárias, concedidas até a vigência desta lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor. Artigo 249. Até a edição da lei prevista no parágrafo 1º do artigo 231, os servidores abrangidos por esta lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União conforme regulamento próprio. Artigo 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer, dentro de um ano, as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso 2 do artigo 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei N. 1711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo. Artigo 251. Revogado. Artigo 252. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente. Artigo 253. Ficam revogadas a Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, e respectiva legislação complementar, bem como as demais disposições em contrário. Brasília, 11 de dezembro de 1990. 169, da Independência e 102 da República. Fernando Collor. Jarbas Passarinho. Este texto não substitui o publicado no DOU de 12 de dezembro de 1990 e republicado no DOU de 18 de março de 1998.